Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Paulo César e hoje nós vamos falar sobre aplicações do Teorema de Pitágoras. Vamos fazer um encontro especial com o nosso amigo Pitágoras. Inicialmente vamos falar do terno pitagórico. O que é o terno pitagórico? É um conjunto de três números notáveis que formam uma relação cateto, cateto e hipotenusa. Um terno pitagórico importante que é usado, bem conhecido, é o 3, 4, 5. Todo triângulo cujos lados são 3, 4, 5 é um triângulo retângulo. 3 e 4 são as medidas do cateto e 5 é a medida da hipotenusa. Se B, C e A formam nessa ordem um terno pitagórico, seus múltiplos também formarão. Por exemplo, se 3, 4, 5 é um terno pitagórico, se eu dobrar 6, 8 e 10 também será um terno pitagórico. Legal? Quando esses três números são primos entre si, esse terno é chamado de terno pitagórico primitivo. Aqui nós vamos apresentar alguns exemplos. O 3, 4, 5, que é o mais conhecido deles. 5, 12, 13. 7, 24, 25. Ó, cateto, cateto, hipotenusa. E assim por diante, tem aqui uma relação de vários ternos pitagóricos. Legal? Tranquilo? Muito se estudou em matemática sobre esses números que formam o terno pitagórico. Bom, nós vamos trabalhar agora com aplicações do Teorema de Pitágoras. E duas aplicações importantes estão relacionadas à geometria. A primeira delas é relacionada ao cálculo da diagonal de um quadrado. Então eu tenho aqui um quadrado ABCD, vou de lado L e vou traçar a diagonal AC. Observe que essa diagonal divide o quadrado em dois triângulos retângulos. Pegando o triângulo ABC, a diagonal é a hipotenusa e os lados do quadrado são os catetos. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, d ao quadrado é 2l ao quadrado, tirei a raiz, d é l raiz de 2. Quer dizer que a diagonal de um quadrado é sempre o lado vezes raiz de 2. Tranquilo? Beleza? Uma outra relação importante está relacionada à altura do triângulo equilátero. Tem aqui o triângulo equilátero ABC, de lado L, e vou traçar a altura desse triângulo equilátero. Na hora que eu traço a altura divide a base em duas partes de mesma medida. Então é L sobre 2, L sobre 2. Aqui eu vou destacar um triângulo retângulo, que é formado pelos vértices AHC. Destaquei aqui a metade do triângulo equilátero, forma um triângulo retângulo. O L é a hipotenusa, a altura é um cateto e a metade do lado também é um cateto. Aplicando Pitágoras, eu tenho que lado ao quadrado é igual a h ao quadrado mais lado sobre 2 ao quadrado. O que eu faço? Vou fazer as contas. L sobre 2 ao quadrado é L ao quadrado sobre 4. Isolando o h, passei o L ao quadrado sobre 4 subtraindo. Tirei o mínimo múltiplo comum. Quer dizer que o h ao quadrado é 3l ao quadrado sobre 4. Calculando a raiz, o L ao quadrado e o 4 possuem raiz quadrada. Então eu tiro da raiz e ficou só o 3 dentro da raiz. Quer dizer que a altura do triângulo equilátero é a medida do lado vezes raiz de 3 sobre 2. Legal? Tranquilo? Beleza? Então tá, gente. Vamos fazer alguns problemas, resolver alguns problemas agora, fazendo uso das relações métricas do triângulo retângulo e do Teorema de Pitágoras. Vamos lá? No exemplo 1, no mapa, as cidades A, B e C são vértices de um triângulo retângulo. Então, A, B e C são os vértices de um triângulo retângulo. Sendo A o ângulo reto, então quer dizer, se aqui é o ângulo reto, AB e AC são os catetos e BC é a hipotenusa. A estrada AB tem 40 km, então essa medida AB tem 40 km. Legal? E a estrada BC tem 50 km. Tá aqui a estrada BC tem 50 km. As montanhas impedem a construção de uma estrada que ligue diretamente A com C. Então observe que aqui não tem uma estrada que ligue A com C. Por isso, será construída uma estrada com um túnel. Vai ser feito um túnel para passar pela montanha.
para ligar a cidade A com C, de modo que ela seja mais curta possível. Qual o comprimento dessa estrada? Então eu vou fazer aqui o cálculo dessa distância C, que é x. Vou fazer um túnel perfurando a montanha. Legal? Tranquilo? Então observe, BC é a hipotenusa, AB e AC são os catetos. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 50 ao quadrado é igual a 40 ao quadrado mais x ao quadrado. Calculando, passei o 40 ao quadrado, que é 1.600, para o primeiro membro, e subtrair, x ao quadrado é 900 e raiz quadrada de 900 é 30. Quer dizer que a estrada AC vai ter 30 km. Legal? Tranquilo? Beleza? Vamos para o próximo? Exemplo 2 pergunta: quantos metros de fio são necessários para puxar luz, puxar energia elétrica de um poste de 5 metros de altura até uma caixa de luz que estava ao lado da casa e a base 12 metros do poste. Então veja, aqui eu tenho um poste de 5 metros de altura, esse poste fica a 12 metros da base da casa e eu quero saber quantos metros de fio eu vou puxar aqui para ligar, fazer a ligação de energia elétrica. Legal? De novo eu tenho um triângulo retângulo. Se a gente lembrar, é um daqueles ternos pitagóricos, ó, 5, 12 e 13. Mas vamos calcular para o Pitágoras. X é a hipotenusa, 5 e 12 são os catetos. X ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 5 ao quadrado 25, 12 ao quadrado 144. Somou, x ao quadrado é 169 e raiz de 169 é 13 metros a medida, o comprimento do fio que eu vou precisar para ligar do poste até a caixa de energia. Legal? Tranquilo? Beleza? Um terceiro exemplo aqui, eu tenho um paralelepípedo reto retângulo e quero calcular as medidas dos segmentos AC e AG. Então eu quero a medida AC e quero a medida AG. Observe que a figura está fora de escala. Bom, primeiro vamos traçar a diagonal AC e vamos chamar de x essa medida. Observe no triângulo ABC, se aqui é um paralelepípedo reto retângulo, esse ângulo é 90 graus. 3 e 4 são catetos e x é a hipotenusa. Legal? Então no triângulo ABC, o segmento AC, que eu chamei de x, é a hipotenusa. E daí, x ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 9 mais 16, x ao quadrado é 25 e raiz quadrada de 25 é 5 centímetros. Legal? Tranquilo? Agora, vamos observar o triângulo. Vamos calcular a diagonal AG. Aí eu tenho o triângulo ACG. Chamei de y essa medida AG. Então, no triângulo retângulo ACG, o segmento AG é igual a y. Vai ser a hipotenusa, porque aqui tem um ângulo de 90 graus. Legal? E daí, y ao quadrado é igual a 5, que é o valor de x ao quadrado, mais o 12 ao quadrado. Y ao quadrado é 25 mais 144. Y ao quadrado é 69, ou seja, y é raiz de 169, y é igual a 13 centímetros. Quer dizer que AC é 5 centímetros e AG é 13 centímetros. Legal? Tranquilo? Beleza? Agora é com vocês. Vamos resolver as atividades do livro, resolver as atividades lá no questionário da semana 23 da aula de hoje, da aula 3. Legal? Um bom estudo a todos e um abraço.